muito boa noite. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Tivemos aí essa decisão. Agora, na verdade, essa decisão da PGR foi ontem à noite e hoje a decisão de Alexandre de Moraes. Professor, gostaria que o senhor iniciasse a fala já trazendo quais são, de fato, os critérios legais que justificam esse arquivamento, né? O arquivamento de uma investigação, como no caso da fraude no cartão de vacina. Pois não, boa noite, uma satisfação poder participar do seu programa. Gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes e telespectadores do O Povo. O que aconteceu exata e precisamente foi a chamada promoção de arquivamento. Essa é uma técnica do processo penal brasileiro que significa o seguinte: o Ministério Público, que é o órgão acusador, quando ele recebe as investigações da Polícia Judiciária, nesse caso específico da Polícia Federal, ele tem algumas atitudes a tomar. Dentre elas, pedir o arquivamento. Quando é que o Ministério Público pede o arquivamento? Quando ele entende que aquelas investigações feitas pela Polícia Judiciária, mais uma vez, no caso específico, a Polícia Federal, elas não são suficientes para que o órgão acusador, que é o Ministério Público, venha a oferecer uma denúncia criminal. E nesse caso, quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, o que é que isso significa dizer? Apenas o Ministério Público pode entrar com o processo nesse tipo de crime. Então, quando ele entende que não há provas suficientes para entrar com essa ação, para iniciar esse processo criminal, ele pede o arquivamento. E esse pedido de arquivamento, ele é vinculante ao órgão judicial. Por quê? Porque como o Ministério Público, e apenas ele, é o titular da ação penal, e o Poder Judiciário ele não pode, ele próprio, ingressar com o processo, então, nesse caso, o Poder Judiciário ele deve arquivar. E nesse caso específico, quem decidiu pelo arquivamento foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Por quê? Porque ele é o relator desse inquérito policial. Perfeito. Professor, nesse caso também, o arquivamento da investigação pode significar que o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá mais ser responsabilizado por possíveis irregularidades relacionadas ao caso, ou ainda há espaço, sim, para que novas investigações sejam abertas, já que um dos argumentos para que esse caso tenha sido arquivado era de que a delação de Mauro Cid havia sido a prova mais forte, a única prova, né, do caso, digamos assim, a mais forte de todas. Então, caso haja um novo fato que apareça ali durante a investigação, isso aí pode contar, isso pode ser reaberto, enfim. O que pode acontecer a partir de agora? Excelente a sua pergunta. Nesse caso específico, o próprio Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gustavo Cunha Branco, assim como o ministro de Moraes, eles colocam lá, tanto no parecer do procurador quanto na decisão do ministro, que esse arquivamento ele é feito, mas se surgirem novas provas, o caso ele é reaberto. Não significa dizer que as investigações elas vão continuar. As investigações, nesse caso específico, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, elas estão encerradas. Mas é possível que, em um outro momento, por outras circunstâncias, surjam outros elementos e, nesse caso, as investigações que hoje estão encerradas, elas venham a ressuscitar, digamos assim. No caso da delação, especificamente, colaboração premiada do Mauro Cid, houve uma reforma em 2019, dezembro de 2019, da chamada Lei das Organizações Criminosas, dizendo o seguinte: a partir de então, para que uma colaboração premiada ela tenha validade jurídica, ou seja, ela leve a uma condenação, ela precisa ser corroborada, ou seja, ela precisa ser respaldada por outras provas. O Procurador-Geral da República entendeu o seguinte: nesse caso específico, a colaboração premiada do Mauro Cid, ela não é corroborada por outras provas. Nesse caso, aplicou a nova lei que exige a corroboração. Não tendo corroboração,
colaboração, não tem como haver condenação. Então, esse foi o entendimento do Procurador-Geral da República. Mas, mais uma vez aqui, para deixar muito claro, as investigações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão encerradas. O caso ele pode voltar, sim, se surgirem novas provas a partir de outros elementos e de outras circunstâncias. Professor, em termos legais, o arquivamento de uma investigação por falta de provas significa que o réu está isento de qualquer culpa ou apenas que até o momento não houve material suficiente para prosseguir, né? Eu acho que o senhor respondeu boa parte dessa questão agora, mas há uma outra questão em cima desse ponto que eu queria trazer, que é a seguinte: esse ponto foi, de fato, arquivado, mas a gente sabe que há outras investigações, né, outros ramos dessa investigação. Qual a relação do fato desse arquivamento com o fato, agora, do julgamento que a gente teve essa semana, que tornou o Bolsonaro réu no STF? Para quem está acompanhando a gente entenda de que forma esses dois pontos estão interligados. Perfeito, uma excelente pergunta. É importante ressaltar que nessa promoção de arquivamento, ou seja, em relação aos investigados, ex-presidente Jair Bolsonaro e também um deputado federal chamado Gutenberg Reis, em relação a eles, em relação a essa investigação, ela estava tentando descobrir se essas duas pessoas e outras mais teriam cometido o crime do artigo 313-A do Código Penal Brasileiro, que é o crime de inserção fraudulenta, né, de dados em sistemas de informação, que seria a questão do cartão de vacinação, né, da fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, mais uma vez, em relação a essas investigações, o caso está encerrado. Existe no direito penal brasileiro uma regra chamada prescrição, a chamada prescrição em abstrato do crime. Então, a depender da pena desse crime, o fato ele pode estar sob possível, vamos dizer assim, poder voltar a ser investigado esses fatos, se esse tempo não transcorrer. Então, enquanto o fato não estiver prescrito, surgindo novas informações sobre ele que levem a uma possível reabertura das investigações, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode sim voltar a ser investigado. Aí você perguntou qual seria a relação desse fato com outros que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje responde no Supremo Tribunal Federal. Não existe nenhum tipo de relação. Embora em relação a esse caso mais recente, que de 2 dias. Eu perdi um pouquinho agora a fala do professor. Voltei. Só pode continuar. Voltei. Se puder aqui. voltar um pouquinho Pronto. só a fala, a gente agradece. Perfeito, vou voltar. A relação que você pergunta, em relação ao caso de hoje que foi arquivado, e em relação ao caso que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde no Supremo, cuja denúncia foi recebida mais recentemente. Existe alguma relação? Não existe nenhum tipo de relação. O que nós temos de semelhante entre os dois casos é que, no caso de hoje, que houve o arquivamento, teve uma colaboração premiada do CID. E no caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por golpe de Estado, e denúncia essa que foi aceita pelo STF recentemente, também teve colaboração premiada do Mauro Cid. Então, essa seria a semelhança. Mas no caso mais recente, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por golpe de Estado e a denúncia foi recebida e hoje ele é réu, nesse caso, pelo que foi dito nos votos dos ministros quando aceitaram a denúncia, existem já nos autos do processo, nos autos da investigação, elementos fortes, no sentido de que tudo que foi dito na colaboração premiada do Mauro Cid, se não foi corroborado ainda, tem tudo para ser corroborado ao longo do processo. Uma observação aqui, ela é muito importante, porque muitas vezes o processo ou o inquérito já tem outras provas e a colaboração premiada ela vem para reforçar.
Essa é uma hipótese. E a outra hipótese é quando o processo ou o inquérito não tem nenhuma prova ainda e a colaboração premiada é o primeiro elemento. Nesse caso, precisa sim ser corroborado. Foi o caso do arquivamento de hoje, que só tinha ela e não tinha nenhuma corroboração. Em relação à denúncia que foi recebida, ficou muito claro nos votos dos 5 ministros que, além da delação premiada do Mauro Cid, existem nos autos do inquérito policial, que agora é uma ação penal, outros elementos de prova que já corroboram aquela delação. Perfeito, professor. Muito obrigada.